Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Uma saudação especial a todos os inscritos nesse canal de evangelização, a você que também curte, compartilha e evangeliza junto comigo. Hoje a igreja nos convida a celebrar Santa Inês, que nós possamos pedir a sua intercessão e viver e buscar também a nossa santificação diária. Vamos juntos rezar, vamos meditar a palavra. Gostaria que você também pegasse a sua Bíblia para juntos nos aproximar da palavra de Deus. Hoje o Evangelho retirado de Marcos, capítulo 3, versículos 13 ao 19. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho nos fala desse chamado. Mas é interessante a forma como Marcos apresenta esse chamado. Jesus chama aqueles que ele quis. E nós percebemos que dentro desse grupo que ele quis, eram mais do que 12. Porque a sequência do texto vai dizer, e depois ele designou 12. Muitos são os chamados, poucos são escolhidos. A vocação, nós dizemos que é um chamado de Deus. E é por isso que nós precisamos muitas vezes embarcar nesta aventura. Porque às vezes nós sentimos esse chamado, mas depois ainda ele nos escolhe. Chama muitos. E aí nós vemos nos nossos seminários, muitos jovens são chamados, mas poucos chegam até o final, até a ordenação sacerdotal. Porque ali Jesus chama aqueles que ele quer. Além desse convite, além desse chamado, há uma escolha específica. Assim também muitos jovens namoram, conhecem pessoas, mas a constituição da família é para aqueles que Jesus escolhe. O que Jesus vai apresentando com isso? Nós precisamos estar atentos ao chamado. A escolha é Jesus quem faz. Jesus chama a todos. E olha o que diz o texto. Eles foram até ele. Esse sentir-se chamado deve provocar em nós o desejo de encontro, o desejo de saída, o desejo de estar próximo de Jesus. E aí, depois que nós estamos nesta convivência com ele, ele diz: você, eu quero perto de mim. Você, eu quero que faça isso. E vai designando a cada um de acordo com a sua vocação. Jesus chama a todos. Todos precisam se colocar diante de Jesus. É uma atitude de chamamento, uma atitude de escuta e uma atitude de saída. Vamos ao encontro do Senhor. Creio que esse seja o princípio básico para as nossas vocações. Chamado, escuta
e uma atitude, ir ao encontro de Jesus. E o texto continua dizendo assim: então designou 12. Mas antes de dizer o nome, Jesus já diz para quê? Porque o fato de sabermos o que nós vamos fazer já faz quase que uma autosseleção. Hoje nós temos as nossas profissões. Por exemplo, surge um anúncio de uma empresa que precisa de funcionários. Se você não tem experiência ou se você não gosta daquele trabalho, você já nem se candidata. Por exemplo, um mercado que precisa de um serviço de caixa. Você diz, não, mas eu o serviço de caixa não gosto. Então você já nem se candidata. Então ali já há uma seleção natural. Por isso Jesus chama 12 e já diz o que eles vão fazer. Veja, para que ficassem com ele, primeira coisa. Então, se eles tinham família, se eles tinham mulher, esposa, filhos, né? Então já é uma seleção natural que aconteceu. As pessoas elas não podiam estar vinculadas com uma família, porque aí isso tudo dificultaria esse segmento. Para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Então aqui são 3 coisas. Para que ficassem com ele, para pregar e para expulsar os demônios. Expulsar todo o espírito de divisão. Pregar a palavra de Deus, o Evangelho, a Boa Nova, mas para caminhar, fazer essa parte formativa junto com Jesus. E aí ele menciona cada um dos apóstolos. E por fim, o texto fala de Judas, aquele que o traiu. E creio que este chamado acabe causando em nós um certo incômodo. Mas se Jesus sabia tudo, por que é que ele designa 12 e dentre esses 12, um que seria um traidor? Jesus confia em nós. E Jesus coloca, quando ele nos apresenta ao Pai, ele coloca toda a sua fé em cada um de nós. Ele não acredita pela metade, ele acredita 100%. O problema somos nós que muitas vezes nos deixamos levar pelas ocasiões do mundo. Judas era um homem bom. Judas fazia as coisas certas, mas ele se deixou levar pelo dinheiro, pela riqueza. E foi a riqueza, o dinheiro, que perverteu Judas. Então, no início, no momento do chamado, ele era um homem bom, mas ele cuidava das economias. E foram as economias que tornaram Judas um perverso. Aí fica a dica. Jesus nos chama e confia em nós. E por natureza somos bons. Mas o que é que está nos pervertendo? O que é que está nos afastando de Deus? O que é que está nos incomodando nesta caminhada de evangelização? Fica o convite para todos nós pensarmos. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia e até o próximo programa.